Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berahot, o canal de bênçãos na sua vida. Eu sou o pastor Josué Santana, estamos aqui para mais uma meditação na Palavra de Deus. Lembrando a você, se inscreva no nosso canal, dê like, ative o sininho para você ser notificado sempre que tiver uma meditação nova e vamos à meditação dessa semana. Essa semana nós estamos estudando a primeira paraxá, a primeira porção do livro de Números, chamado em hebraico de Bamidbar. E esse nome quer dizer no deserto. Então, nós estamos estudando essa primeira paraxá de um novo ciclo, o ciclo do livro de Levítico se encerrou na semana passada e agora a gente começa o livro de Números. Nós vamos fazer uma leitura no capítulo 1 do livro de Números e vamos meditar sobre essa leitura. Bamidbar, livro de Números, capítulo 1. O Senhor falou a Moshe no deserto do Sinai, na tenda do encontro, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano após a saída da terra do Egito. Ele disse: faça o censo de toda a assembleia do povo de Israel, segundo os clãs e as famílias. Registre o nome de todos os homens com mais de 20 anos sujeitos ao serviço militar em Israel. Versículo 16. Estes foram chamados da Assembleia os chefes dos clãs de seus pais e cabeças de milhares em Israel. Moshe e Aarão reuniram esses homens que lhes tinham sido designados nominalmente. E no primeiro dia do segundo mês eles convocaram toda a Assembleia para declarar suas genealogias, de acordo com as suas famílias e clãs, e registrar os nomes de todos os homens de 20 anos ou mais, bem como os seus números totais. Moshe contou-os no deserto do Sinai, como o Senhor lhe ordenara. Os homens de mais de 20 anos, sujeitos ao serviço militar, foram registrados de acordo com seu nome, família e clã, começando pelos descendentes de Ruven, o primogênito de Israel. Versículo de número 47. Os leviíns, porém, de acordo com o clã paterno, não foram contados no censo, pois Adonai disse a Moshe: não inclua o clã de Levi, quando fizer o censo do povo de Israel. Em vez disso, encarregue os leviíns de cuidar do tabernáculo, do testemunho, de seus utensílios e de tudo que lhe diz respeito. Eles devem transportar o tabernáculo e todo o seu equipamento, servir nele e acampar à sua volta. Quando o tabernáculo seguir adiante, os leviíns deverão desmontá-los e armá-lo no novo lugar. Qualquer outra pessoa que tentar realizar essa tarefa será executada. O livro de Números, essa paraxá dessa semana, ela começa colocando uma ordem de Deus para que Moisés e Arão viessem até o povo e fizesse um censo, contasse o povo que estava ali no deserto seguindo a Moisés. E qual é a importância que nós podemos ver de um livro começar falando sobre uma contagem? Cada vez que a Bíblia fala que Deus ordena que se faça um censo, que contem as pessoas, isso tem uma simbologia muito grande, porque quando Deus faz esse pedido, simboliza o amor de Deus pelo seu povo. Então, algumas vezes, Deus pediu especificamente que o povo fosse contado. Veja que vai contradizer com uma passagem que está lá no livro de 2 Samuel, quando o rei Davi, por conta própria, ele decidiu fazer um censo, ver quantos soldados ele tinha, qual era o povo que ele tinha. E a Bíblia diz que quando ele fez isso, tomou essa atitude de contar o povo, Deus enviou uma praga no meio do povo e começou a matar o povo. Por quê? Porque Davi não tinha essa autoridade. E Davi estava contando algo que não era dele. Não pertencia a ele. O povo pertencia a Deus. Então, ninguém tinha autoridade para contar aquilo que era propriedade exclusiva de Deus. Aqui é diferente. Moisés e Arão, eles são ordenados por Deus para fazerem esse censo. Então, em algumas passagens, Deus vai pedir
que o povo seja contado, e essa contagem vai representar, vai demonstrar o amor e o cuidado de Deus. É Deus que quer saber, apesar dele saber por ser onipotente, ele quer ter ali firmado que todo mundo saiba qual é o povo que ele tem. Ele pediu para que contassem o povo quando o povo saiu do Egito, quantos estavam deixando o Egito, depois, quando o povo pecou no pecado do bezerro de ouro, Deus mandou contar o povo. Depois, quando as pessoas morreram, Deus contou os que morreram e Deus conta os sobreviventes. Então, o que isso demonstra? Demonstra mais fortemente que o cuidado, o zelo, o amor de Deus para com o seu povo. Ele contou também quando a presença de Deus veio repousar no meio do povo. Deus mandou contar o povo novamente. Então, uma atividade solene, uma coisa solene, Deus mandou contar o povo. E quando, no primeiro dia do mês de Nissan, que eles haviam terminado de construir todas as obras do tabernáculo, e eles iriam montar, colocar em pé o tabernáculo, a Bíblia diz que Deus mandou contar o povo. Então, o que significa isso? Isso significa como uma pessoa que tem algo muito valioso. Se você tem, vamos supor, a Bíblia conta uma parábola que um certo homem tinha várias pérolas. E ele pega todas as pérolas que ele tinha e vende para comprar uma pérola que ele achou, que ele encontrou. E que essa pérola ela era determinada como a pérola de grande valor. Se você, vamos supor, tem uma coleção de pérolas, você não vai deixar ela escondida, guardada, não vai ter cuidado. Não, você vai estar ali sempre olhando, contando se não sumiu nenhuma, se está tudo normal, se está tudo de acordo com o que você projetou. Da mesma maneira, é Deus para com o seu povo. Deus está sempre, como poderíamos dizer numa linguagem militar, sempre passando em revista a sua tropa. Então Deus está sempre olhando para nós. Deus está sempre contando com nós. Deus está sempre esperando de nós que nós estejamos prontos para aquilo que Ele nos chamou. É muito importante nós conseguirmos entender por que Deus vai querer contar o povo. E essa é a principal definição. Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que guarda, Ele é um Deus que protege. E ali Ele está sempre mostrando para o povo que Ele tem cuidado do povo. Quando o povo chega na porta da terra prometida, um pouco antes de Moisés morrer, ele faz o último discurso para o povo de Israel. E nesse último discurso ele vai dizer para o povo, olha, prestem atenção, vocês andaram 40 anos no deserto, a roupa de vocês não envelheceu, o sapato não se gastou. Por quê? Porque Deus cuidava de cada um. Deus cuidava de cada uma daquelas pessoas. Quando nós olhamos e vemos que Deus tem um cuidado todo especial para contar o seu povo, isso demonstra que os olhos do Senhor estão sempre sobre a nossa vida. Quem sabe você está vendo esse vídeo e você está afastado, você tem esquecido do que Deus quer para você. Quem sabe você acha que não, para mim não tem importância, Deus não está de olho, Deus não está interessado, eu sou uma pessoa que já fiz tanta coisa que desagrada a Deus. Mas lembre-se, Deus está sempre contando o seu povo. Você precisa voltar a se posicionar. Porque se você se posicionar como um servo de Deus, como alguém que teme ao Senhor, na hora que Ele contar, você vai estar contado no meio dos filhos dele. Deus está nos contando hoje. Se Ele traz, e essa semana nós temos a oportunidade de meditarmos sobre isso, é porque Deus quer ressaltar a importância que nós temos
para Ele. Nós não somos pessoas que estamos perdidas no meio do universo. Nós não somos pessoas que estamos perdidas no meio do mundo. Nós somos pessoas que estamos sendo cuidados e contados por Deus. Então Deus está de olho em mim, Deus está de olho em você, Deus está de olho em cada um de nós. E nós precisamos estar atento a isso. O segundo ponto importante é que Deus, ele vai começar a contagem fazendo duas separações. E quais são essas separações? Primeiro, ele separa os cabeças de cada tribo. Ele vai dizer, Moisés, eu quero que vocês vão fazer uma contagem e eu quero que você chame o líder maior de cada tribo. Deus, ele quer ter uma afinidade comigo, ele quer ter uma afinidade com você, ele quer ter uma afinidade com cada um de nós. Mas acima dessas afinidades que Deus tem comigo, Deus tem com você, Deus vai ter com quem tem o papel de liderança. É muito importante a pessoa que tem um papel de liderança entender como e por que ele está naquela posição. E quando eu falo em liderança, eu estou falando em todos os tipos de liderança. É um professor que lidera uma classe, é um pastor que lidera uma igreja, é um pai que lidera uma família. Se você recebeu de Deus uma ordem, uma colocação, uma posição de ser um líder, seja zeloso com essa posição. Veja que antes de contar o povo, Deus manda separar os cabeças. Quando nós olhamos para isso, nós vemos, nós temos que sempre entender quando somos líder e quando somos liderados. Se você é um líder, saiba que antes de Deus tratar com quem você lidera, Ele vai tratar com você. Eu preciso estar posicionado como um verdadeiro líder. Se você é um pai, se posicione como um verdadeiro líder dentro da sua casa. Seja um exemplo para os seus filhos. Seja um ensinador para os seus filhos. Seja um homem que as pessoas tenham o máximo de respeito pela sua pessoa. Por quê? Porque Deus te deu essa posição. Se você é um chefe, um líder de uma empresa, seja como dono, seja como encarregado, como um gerente, seja como for, se posicione verdadeiramente como um grande líder que Deus levantou. Por quê? Se você for o dono de uma empresa, muitas pessoas, e você é responsável por cada pessoa que Deus coloca para sobreviver através da sua empresa. Não é assim, eu tenho um funcionário e aquele funcionário lá não, se ele tanto faz como tanto fez. Não! Deus te deu uma posição de liderança e esses funcionários são responsabilidades suas. Por quê? Porque Deus te honrou, Deus está te abençoando e essa bênção que Deus coloca para você como um líder de uma empresa é para que você abençoe outras vidas. As vidas que estão ali sendo abençoadas por você devem entender e compreender que você foi colocado ali para abençoar a vida delas. Muitas vezes o funcionário ele quer ter uma relação com a sua empresa apenas de vou lá cumprir minha obrigação. Não, ali é o lugar que Deus escolheu para abençoar a tua vida. E através daquele lugar, quanto mais você pode ser uma bênção? Você pode ser uma bênção lá. Você pode ser uma bênção porque você, ao receber um salário decente, você pode abençoar outras pessoas. Você pode abençoar a comunidade que você frequenta. Então, se Deus te coloca numa posição de liderança ou de liderado, aprenda a zelar por essa posição. Se Deus colocou você como um chefe de família, você não pode ver os seus filhos se perderem e ficar como se não tivesse que fazer nada. Ao contrário, se posicione como um verdadeiro líder.
como um verdadeiro ensinador, como um verdadeiro exemplo, como uma pessoa que as pessoas vão olhar e vão, tanto de dentro da sua casa quanto de fora, vão honrar você pela posição que você tem. Então, primeiro, ele vai separar os líderes. Depois, dentro dessa separação, e aí ele vai contar tribo por tribo, e quem que vai acompanhar a contagem de cada tribo? O líder. Quando o seu liderado estiver passando, seja por qual for a situação, esteja pronto ali para interceder, para ajudar, para dar força. Por quê? Porque foi para isso que Deus te chamou. Então você precisa ser colocado numa posição de liderança e essa liderança precisa ser zelada. Honre a liderança que Deus... Porque se Deus ama todo o povo, ele tem um amor especial e uma responsabilidade especial para quem ele chamou e colocou como líder. Você lembra que quando Jesus foi ser julgado por Pilatos, o Pilatos tinha noção do que era autoridade. E ele chega para Jesus e disse assim: Jesus, eu posso te prender e eu posso mandar soltar você. Eu posso mandar matar, eu posso te dar vida, eu posso fazer o que eu quiser. E aí Jesus responde para ele: nenhuma autoridade te seria dada se ela primeiro não tivesse sido dada por Deus. Depois, meus queridos, um segundo ponto que Deus faz separação, ele vai fazer separação dentro do povo, dentre os líderes, entre as tribos, ele separa uma tribo, que é a tribo dos levitas. E mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre a tribo dos levitas. Mas antes de falar sobre a tribo dos levitas, como é que era o censo? Quem era contado nesse censo? A Bíblia diz que iam ser contados as pessoas de 20 anos para cima. E que fosse apta para servir o exército. Quando Deus faz uma separação entre as 11 tribos e a tribo de Levi, o que simboliza essa separação? A tribo de Levi, ela simboliza a nossa vida espiritual. Por quê? Os levitas não podiam fazer nada, nenhum trabalho, que não fosse cuidar do templo e dos seus utensílios. Os levitas não tinham promessa de receber herança. Os levitas não tinham promessas de receber uma terra específica. Por quê? Porque ele simboliza a nossa vida espiritual. E quem que simboliza os 20 anos que podiam servir o exército? Simboliza a nossa vida material. E aqui tem uma coisa muito importante que a gente tem que pensar. Nós temos sempre que colocar uma divisão entre a nossa vida material e a nossa vida espiritual. Ah, eu trabalho, eu estudo. Ótimo. É isso mesmo. Tem que lutar, tem que fazer o que é mais importante, tem que buscar o sustento, tem que buscar estar capacitado para sempre estar num bom emprego, mas, independente disso, você tem que ter uma vida espiritual ativa. A tua vida espiritual é importante. E para se preparar para conquistar coisas terrenas, você precisa de uma certa maturidade. Por isso que era contado a partir dos 20 anos. Quando a pessoa fazia 20 anos, ela era habilitada para servir o exército. Você vai passar por infância, você vai passar por adolescência, você vai passar pelo início da juventude, e nesses pontos você não é cobrado para que você tenha tanta maturidade. Mas chega uma hora, aqui no Brasil, a partir dos 18 você é chamado de maior de idade. É a partir desse momento que você precisa se posicionar como alguém que precisa estar com a sua vida pessoal preparada. Se você é um moço e você não se preocupa em ter uma vida estabilizada, você precisa se preocupar. Se você já passou lá certa idade e ainda leva a vida, deixa o vento me levar,
Não, você precisa assumir as suas responsabilidades. Você não vai poder sempre estar correndo atrás de alguém para resolver as suas coisas. Não assuma a sua responsabilidade. Chega a hora da maturidade. Chega a hora em que você precisa ser maduro. E nessa hora, Deus vai pedir para você que você seja maduro. É nessa hora que você serve para estar no exército. Tem pessoas que tudo na vida dela é espiritual. Eu vou orar, eu vou jejuar. Faça isso. Mas não abra mão de ser uma pessoa que trabalha. Existem pessoas que querem dizer que, não, eu vou só servir a Deus. E ele não tem nada na vida. Você precisa se preparar. Eu vou estudar para quê? Jesus vai voltar. Não interessa. Que ele volte e você esteja estudando. Que ele volte e você esteja trabalhando. Que ele volte e você esteja prosperando. Mas eu vou deixar tudo aí. Glória a Deus. Fique tudo aí. Mas você seja uma pessoa preparada para enfrentar a vida. Então, nós precisamos, olha aqui, 20 anos, nós precisamos ser maduros, alcançar maturidade, correr atrás do nosso pão, correr atrás das nossas preparações. Às vezes as pessoas falam assim, eu não tive oportunidade de estudar. E o que você está precisando hoje que você não tem chance de estudar ainda? Estudar hoje. E agora? Não, agora eu já tenho 40 anos. Vai estudar com os 40. Eu já tenho 50, vai estudar com 50. Sempre é possível nós melhorarmos. E nesse quesito de nós podermos sempre melhorar, o que vai acontecer? Nós vamos ser pessoas que Deus vai poder sempre contar com nós. Eu preciso cuidar da minha vida civil, da minha vida pessoal, e eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Agora que interessante, o levita, sabe com quantos anos ele era contado? Com 1 mês. 1 mês de idade. Ele já era contado na tribo dos levitas. E aí você pode me perguntar assim, Josué, por que os levitas eram contados a partir de 1 mês e os das outras tribos, eles eram contados a partir dos 20 anos? Porque os levitas simbolizam a nossa vida espiritual. Às vezes, você tem um filho pequeno e ele tem 1 mês de idade e você, não preciso ensinar. Canta hino no ouvido dele. Quando ele tiver um pouquinho maior, meu filho tem 6 meses, conta a história bíblica. Ensina a criança desde o berço a temer o Senhor. Hoje eu vejo para a nossa sociedade e as pessoas falam, poxa, essa sociedade está perdida. Qual é o grande problema dessa sociedade? O grande problema dessa sociedade é que nós temos um monte de pai e de mãe que falharam como pai e mãe. Se você me perguntar qual é a principal causa que eu devo ensinar para os meus filhos, temer a Deus. Então, de pequeno, eu vou ensiná-lo a temer a Deus. Então, amados, veja, a partir de 1 mês de idade era contado os levitas. A partir de 1 mês, a mãe, o pai, quando você comprar presente, compre presente que tem a ver com ele temer a Deus. Então, quando você cria um ambiente desde pequeno para que ele tema a Deus, o temor do Senhor vai ser inculcado dentro dele. E ao ser inculcado dentro dele, mesmo que ele queira se desviar, é o que a Bíblia diz, quando ele tiver velho, ele não vai se desviar, porque vai fazer parte da índole dele. Se o teu filho é pequeno, você já ensinou ele a contar os 10 mandamentos? Meu filho só tem 2 anos. Ensina um mandamento por mês. Mas vai demorar 10 meses. Não tem problema. Mas ensina ele o nome das 12 tribos de Israel. Ensina para ele o nome dos 12 apóstolos. Ensina para ele o nome dos 3 patriarcas. Ensina para ele o nome dos 3 meninos que foram lançados dentro da fornalha e saíram vivos. Por quê? Porque Deus não quer que nós demoremos para começar a tomar conta da nossa vida espiritual.
Deus quer que nós comecemos a cuidar da nossa vida espiritual com urgência. E aí, amados, a vida espiritual, se nós começarmos a cuidar dela lá de pequenininho, quando ela for grande, ela vai colher os frutos do pai e da mãe. Tem pessoas, e eu sou uma delas, o meu pai, a minha mãe, são pessoas que financeiramente são pobres. Eu procuro ajudar no que posso, mas em termos espirituais são muito ricos. E me ensinaram, e me mostraram um caminho que hoje eu estou aqui diante de vocês. Então, não deixe para cuidar do teu filho, para ensinar as coisas de Deus quando ele tiver 10 anos. Talvez com 10 anos ele já aprendeu muita coisa que não presta. Comece a ensinar o teu filho no berço. Nem no berço. A ciência diz que quando você conversa com um feto, com um bebê que está ainda no útero da mãe, ela já começa a aprender a reconhecer as vozes. Então, quando a sua esposa estiver grávida, vai lá ler a Bíblia para ela, conta a historinha para o seu bebê lá no útero. Porque quando ele crescer, quando ele nascer, ele já vai saber a voz do pai dele, a voz da mãe dele, a voz das pessoas que amam ele e que ensinam ele a temer a Deus. É uma responsabilidade nossa. Lembra que eu falei do papel de liderança? Você que é pai, assuma. Você que é mãe, assuma essa responsabilidade, porque Deus vai contar com você. Tenha uma excelente semana. Shavua Tov para todos vocês. Lembrando, se inscreva no nosso canal, dê um like, ative o sininho, porque você vai ser notificado quando nós colocarmos novos vídeos. Deus abençoe a todos vocês.